Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, compartilhar esse vídeo. Amém? E hoje a mensagem que ouviremos estará fundamentada na palavra de Deus que está no livro de João, capítulo 8, versículo 12. João 8, versículo 12, que diz assim, vamos ler? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glórias a Deus. Temos falado por diversas vezes que nós não pertencemos a este mundo. Somos forasteiros, somos estranhos no ninho neste mundo. A nossa cidade é a cidade dos céus, a nossa pátria é a pátria dos céus. Somos estranhos no ninho, somos forasteiros. Não pertencemos a esse mundo, mas estamos aqui nesse mundo. Agora, em que mundo estamos? Irmão, nós sabemos que o mundo está verdadeiramente em trevas. E a cada dia que passa, as trevas se acentuam cada vez mais. No mundo há trevas. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O maligno domina este mundo. O maligno tem influência nesse mundo. Muitas vezes nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo, temos consciência dos mandamentos do Senhor, temos consciência do que nos espera, que é a vida eterna junto do nosso Deus, junto dos nossos amados que já estão com o Senhor Jesus. Muitas vezes nós ansiamos por estar junto de Deus, porque este mundo, nós chegamos à conclusão que já não há mais lugar para nós. Este mundo a cada dia está em trevas, este mundo jaz no maligno, o maligno age nesse mundo. O maligno age nesse mundo influenciando pessoas, influenciando circunstâncias, situações, causando males que indiretamente nos atingem, porque nós estamos aqui, nós estamos vivendo. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nesse mundo, as trevas predominam, as trevas existem. Mas louvado seja o Senhor, que nós, que temos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, a despeito de estarmos em trevas, nós vivemos na luz, nós não vivemos nas trevas. Claro que por estarmos no meio, no mundo onde há trevas, onde predominam as trevas, nós somos chamuscados, nós somos atingidos, mas as trevas não prevalecem sobre nós. Pessoas que andam pela própria sorte, pessoas que andam sem o temor ao Senhor, pessoas que até se dizem ateus, ateias, pessoas que não querem o encontro real com Jesus Cristo, pessoas que não querem se submeter à vontade de Deus, certamente as trevas as atingem de forma mais intensa. Não podemos dizer que nesse mundo as trevas não agem, as trevas não dominam, não. Basta atentarmos, irmãos, para as pessoas, nossos semelhantes, os seres humanos. Irmãos, que decepção que nós temos com os seres humanos. Quanta violência, pessoas matando pessoas, pessoas tirando a vida de pessoas sem mais nem menos, sem um porquê. Se é que existe um porquê para alguém tirar a vida de alguém, não é mesmo? Certamente não existe. Mas no mundo animal a gente até sabe que um mata o outro pela questão da sobrevivência. Mas o ser humano não. Nós precisamos matar o nosso semelhante para que nós venhamos sobreviver nesse mundo. Mas quantos assaltos, quantas violências, quantos homicídios. Irmãos, o ser humano, ele odeia a sua própria espécie. Ele odeia a sua semelhança. O ser humano se deixa levar pelos ardis de Satanás,
buscando a corrupção, buscando a vantagem, agindo sem menor responsabilidade, imputando mal a outros, sem sequer pensar que é seu semelhante. Pensávamos que por causa da pandemia, o que iria florescer era o amor ao próximo. Era a conscientização de que nós precisamos uns dos outros para sobrevivermos aqui nesse mundo. Mas foi ao contrário, irmãos. Parece que com a pandemia, nada aprendemos. Nos tornamos mais egoístas, continuamos a praticar a corrupção, continuamos a querer prevalecer sobre o nosso próximo, continuamos a desvalorizar as pessoas, continuamos a não dar ouvido à palavra de Deus, continuamos a esquecer da existência de Deus. Continuamos a enfraquecer na fé, deixar a fé de lado, a despeito de tudo o que aconteceu. Certamente, nós, que Jesus não chamou nesta pandemia, foi porque Deus quis nos dar mais uma chance de nos redimirmos, uma chance de nos aproximarmos a Ele, uma chance de amarmos o nosso próximo, uma chance de fazermos a vontade dEle, uma chance de, se fecharmos os olhos aqui, subirmos para junto dEle, para a vida eterna, para a nossa cidade nos céus. Mas parece que poucos entenderam isso. Irmãos, vocês podem dizer, Sônia, se o mundo está em trevas, se o mundo jaz no maligno, como? Como viver nesse mundo sem ser contaminado, sem sermos contaminados pelo sistema desse mundo? Como vivermos nesse mundo sem sermos atingidos ou nos deixarmos levar por essas trevas? Irmãos, por nós mesmos, nós não podemos. Nós estamos nesse ambiente. Mas o impossível homem é possível a Deus. E é Jesus Cristo que diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em Cristo Jesus está a luz que nós precisamos. E à medida que nós estivermos em luz, nós não estaremos em trevas. Em Cristo Jesus está a vida, a verdadeira vida. Em Cristo Jesus está a salvação. Em Cristo Jesus está a condição que temos de estarmos nesse mundo e não sermos contaminados pelo sistema desse mundo. Em Cristo Jesus está a certeza de estarmos nesse mundo e vivermos em luz. Quando vivemos em luz, as trevas não chegam até nós. As trevas são repelidas pela luz que há em nós. E a luz que há em nós só estará em nós a partir do momento que nós realmente reconhecemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o único Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias e Daniel, o Deus Trino e Poderoso, como único Deus. O dia que reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em nós. Então a luz de Cristo habita em nós. Onde quer que formos, nós passaremos pelas trevas em luz. As trevas podem estar ao nosso redor, mas nós seremos guiados sempre pela luz. E na luz há a verdadeira vida. A luz do mundo é o Senhor Jesus Cristo. E quem segue Jesus não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Em Cristo Jesus há a luz da vida. Ainda que venhamos passar por trevas, trevas do lado direito, trevas do lado esquerdo, trevas atrás, trevas à frente, nós estaremos sempre guiados pela luz que há em Jesus Cristo. E essas trevas, elas não sobrepõem ao poder de Jesus Cristo. Podemos até mesmo sermos chamuscados por essas trevas. Como chamuscados? Pelas tribulações que chegam até nós. Mas jamais essas tribulações vencerão, terão vitória sobre nós, porque nós andamos na luz. Nós andamos na luz que clareia todo o nosso caminho. Nós andamos na luz que não permite que venhamos desviar para a direita nem para a esquerda. Nós andamos na luz que guia os nossos passos para que não venhamos cair em abismos. Nós andamos na luz que nos guia
rumo à vitória, que nos guia ao alvo da salvação, da vida eterna, que não nos deixa ser contaminados pelas trevas. Nós vivemos e caminhamos na luz, a luz de Jesus Cristo, contra a qual Satanás e seus demônios não têm poder e seus intentos não chegam até nós, porque quando eles vêm para chegar em nós, a luz que está em nós, que é o Senhor Jesus Cristo, reflete e eles se afastam, porque contra Jesus não há poder. Nós podemos viver nesse mundo, sim, sem sermos contaminados pelas trevas, desde que nós vivamos a nossa vida em Cristo Jesus, desde que nós façamos de Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador, desde que nós façamos de Jesus Cristo a razão da nossa existência, a primícia das nossas vidas, desde que nós façamos de Jesus Cristo o único Senhor de nossas vidas e que nós venhamos andar totalmente entregues a Ele. Que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus possa ser cumprida em nossas vidas, à medida que nós caminharmos, seguindo os passos de Jesus. Nós não vamos andar em trevas, porque Jesus jamais andou em trevas. E Ele diz, aquele que crê, me segue. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem segue a Jesus não andará em trevas, porque Jesus não anda em trevas. Jesus é a própria luz. Jesus é a luz. Se nós seguirmos os passos de Jesus, certamente não andaremos em trevas. Certamente não seremos dominados por Satanás. Certamente a nossa fé não vai fracassar. A nossa fé vai ser fortalecida dia a dia. Nós vamos vivenciar coisas da luz e não das trevas. Quantas pessoas estão trabalhando e furtando na casa das patroas? Quantas pessoas estão trabalhando e furtando nas empresas? Quantas pessoas estão trabalhando e ludibriando, enganando os colegas de trabalho? Quantas pessoas estão na igreja e andando, fazendo a vontade de Satanás e seus demônios e não a de Jesus Cristo? Quantas pessoas estão presas ao pecado porque se afastaram da luz, se afastaram de Jesus Cristo? Irmãos, não basta dizer, eu creio em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que até o diabo crê em Jesus Cristo e ele estremece quando se fala em Jesus Cristo, mas ele não segue Jesus. É por isso que Jesus fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue? Nós temos que seguir a Jesus Cristo, nós temos que seguir os passos de Jesus Cristo. E seguir os passos de Jesus Cristo é seguir os mandamentos que Jesus deixou para nós, é seguir os princípios de Jesus Cristo, os princípios que Jesus deixou para nós, é fazer aquilo que nós sabemos que Jesus fez e que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Isto é seguir Jesus. Seguir Jesus é crer em Jesus de todo o coração, a despeito das circunstâncias e situações. É crer no poder de Jesus Cristo, é crer na autoridade de Jesus Cristo, é crer que Jesus Cristo tem o controle de nossas vidas, mas que o nosso livre-arbítrio, para que Jesus tenha o controle de nossas vidas, tem que estar totalmente entregue a Jesus. Nós temos que realmente crer. Lembra que Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Porque 3 vezes Pedro negou a Jesus. E Jesus precisava que, para o bem de Pedro, que fosse anulada essa negação de Pedro. Esse pecado de Pedro fosse anulado, fosse perdoado, para que Pedro realmente pudesse ser um instrumento poderoso na mão do Senhor Jesus, na mão de Deus como ele foi. Irmãos, nós precisamos anular as trevas que nós deixamos entrar em nossas vidas. Nós precisamos realmente ter os nossos pecados perdoados. Nós temos que deixar o nosso passado para trás, tomar o arado e seguir em frente. Mas para isso nós precisamos andar na luz, porque na luz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, há perdão de pecados. Na luz há ressurreição dos mortos. Na luz há uma nova vida. Na luz há a salvação. Na luz há o renascimento em Cristo Jesus.
Na luz há a morte do velho homem, da velha mulher, e o nascimento do novo homem, da nova mulher. Na luz há o caminho, a verdade e a vida, que nos leva, nos conduz para a salvação e a vida eterna. Aqueles que seguem Jesus, se nós seguimos alguém, nós vamos acompanhá-lo, nós vamos fazer o que ele está fazendo. Siga-me, faça o que eu estou fazendo. Sim, Senhor, eu vou te seguir. Então nós precisamos andar na luz, Senhor. Nós precisamos andar na luz, Senhor, e nós vamos andar na luz, Senhor, porque o Senhor disse, e quem é a luz é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem segue-me não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se nós não andarmos em Jesus Cristo, se nós não seguirmos os passos de Jesus, fatidicamente nós iremos para as trevas. As trevas nos atingirão. Nós iremos andar em trevas. E o final das trevas, nós sabemos que é o abismo, que é o lago de fogo, que é a perda da salvação. Irmãos, nós precisamos deixar Jesus Cristo reinar livremente em nossas vidas. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. E os passos de Jesus, muitas vezes, nos levarão a portas estreitas. Muitas vezes, nos levarão a renunciar à nossa vontade. Muitas vezes, nos levarão a renunciar coisas mirabolantes que o diabo colocar à nossa vista. Muitas vezes, nos fará retroceder, pedir perdão ao nosso próximo, nos fará mudar de atitude, porque Jesus é a luz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele não dá para viver sem estar nas trevas. Sem Ele seremos contaminados por esse mundo. Sem Jesus, Satanás nos atingirá. Sem Jesus, nós caminharemos para as trevas, para a perdição. Então, vamos seguir a Jesus Cristo, porque Jesus é que tem a luz da vida. Dá para viver nesse mundo sem ser atingido pelas trevas? Dá. Porque quando as trevas nos chamuscarem, Jesus nos dirá, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tomo pela mão direita e digo, não temas, eu te ajudo. Ele se fará presente, Ele nos ajudará. E se por acaso, irmãos, nos desviarmos da luz e formos para as trevas, ainda há tempo. Se fizermos isso, se nos desviamos da luz e formos para as trevas, ainda há tempo, porque ainda é tempo de exortação. E é o que Jesus faz conosco hoje, Ele nos exorta, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se nós formos para as trevas, se nós estamos sentindo a escuridão em nossas vidas, Jesus nos exorta hoje, me siga, siga os meus passos, que você não andará em trevas, mas você terá a luz da vida. Irmãos, podemos viver nesse mundo sim, sem nos contaminarmos com essas trevas. O mundo jaz no maligno e realmente nós estamos vendo muita ação maligna na política, ação maligna na economia, ação maligna na igreja, ação maligna na família, ação maligna no mundo, ação maligna entre os seres humanos. Irmãos, que violência! Irmãos, como o ser humano perdeu o bom senso, como o ser humano perdeu o respeito e amor ao próximo, como o ser humano anda hoje em dia como se não existisse Deus, como se Ele fosse Senhor de sua vida, como se Ele decidisse o que vai ser certo, o que não vai, o que Ele quer fazer, ou nem o que é certo, o que Ele quer fazer, o que Ele não quer fazer, e vai ficar tudo bem, como se Ele fosse soberano, esquecendo-se que chegará o dia do juízo, esquecendo-se que há um Deus que tem controle sobre todas as coisas e que um dia estaremos face a face com Ele. E Ele decidirá se nós estaremos junto dEle ou se nós seremos enviados para o lago do fogo, que foi feito para Satanás e seus demônios, não para os homens, mas que os homens insistem em caminhar para esse lago de fogo, deixando Jesus de lado, deixando a luz do lado, deixando a vida do lado e tendo prazer em caminhar pelas trevas, tendo prazer em decidir a sua vida como se soberano fosse,
como se não tivesse um Deus nesse mundo, um Deus que controla as nossas vidas, mas que também nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos tomar a decisão de amá-lo ou não. Pedro, tu me amas? Então me segue, apacenta minhas ovelhas. Jesus fala para nós: Sônia, você me ama? Joana, você me ama? Natália, você me ama? Josefa, você me ama? Pedro, você me ama? Márcia, você me ama? Josefina, você me ama? Silvano, você me ama? João, você me ama? Pedro, você me ama? Então segue meus passos. Então vem para a luz. Sai das trevas, sai das trevas. Porque eu dou 99 passos para te encontrar. Dê só um em minha direção. Porque eu posso ser o teu Deus, o teu ajudador, o teu guia, o teu condutor. Irmãos, estamos num mundo que jaz no maligno. Estamos num mundo onde as trevas se acentuam a cada dia e cremos de todo o coração que Jesus está às portas, que Jesus está voltando e que haverá o dia que nós buscaremos a palavra do Senhor e não a teremos como hoje nós temos nesse vídeo, nós temos no YouTube, no Facebook, nós temos na televisão. Haverá o dia que nós buscaremos e nem mesmo poderemos ouvir a palavra de Deus. Haverá o dia em que a igreja de Deus será tirada desse mundo. Aqueles que realmente andaram na luz, aqueles que seguiram os passos de Jesus, aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, subirão para junto de Jesus. Mas aqueles que negaram Jesus, preferindo andar em trevas, preferindo andar conforme a sua vontade e conforme o seu querer, preferindo entrar por portas largas e não seguindo os passos de Jesus, que muitas vezes nos levará a portas estreitas, a caminho estreito, esses não serão chamados. Haverá o dia que Jesus decidirá quem irá para o lago de fogo. Mas Jesus é tão maravilhoso, é tão misericordioso, que Ele nos exorta, irmãos. Hoje nós ouvimos a palavra de Deus em todos os lugares que vamos. Ouvimos na rua pessoas pregando a palavra de Deus. Ouvimos no trem. Ouvimos no trabalho. Ouvimos na internet, Facebook, YouTube. Ouvimos na televisão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus é a luz do mundo. Quem segue a Jesus não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E não a vida só aqui nesse mundo, irmãos. Passará nesse mundo de trevas em luz, na luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas terá a vida eterna. A vida onde não terá choro, não terá trevas, não terá ranger de dentes. A vida eterna, junto do único Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto do Espírito Santo, junto do Deus Pai Todo-Poderoso, participando da ceia com nosso Senhor, nosso Deus Trino, nosso Senhor Jesus Salvador. Irmãos, o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, mas nós podemos viver nesse mundo, sendo estranhos no ninho, sendo forasteiros e andando na luz. Seguindo os passos de Jesus, nós caminharemos pelas trevas, mas as trevas não prevalecerão sobre nós. Nós não seremos sucumbidos pelas trevas, não. Nós seremos fortalecidos, nós passaremos pelas trevas e as trevas não nos submergirão. Não estaremos aprisionados por Satanás e seus demônios. Não estaremos contaminados pelo sistema desse mundo. Não estaremos contaminados pelo ódio. Não estaremos contaminados pela vingança. Não estaremos contaminados pela violência. Não estaremos contaminados pelas pessoas que são verdadeiramente instrumentos de Satanás, que agem, vivem para causar mal aos outros. Não estaremos contaminados pela corrupção,
Não estaremos contaminados pelo egoísmo. Não, irmãos, te canta lá, Deus me porte você, le surre, briche, me parte, le surre, me deixe, você, que lá no dia da candala, se me porte você, le surre, xanai. Los solis me porte você, me raste, turi, ne conta de surre, Jesus. É você que seria o miraste, no canta lá, vita, do Jesus, de santo e grande graça. Por este me porte mane, malasure, me deixe, ne candeles. A vos, Jesus, é Deus, e me porte você, le chamai. La cruz é de grande, le graça tuis, e me porte você, me relaçure, Jesus, de cinto e de grande de graça de Jesus e sentes. Senhor, a sua me deixanai, morijama le candeles turis, me porte você, me relaxe, norece ne candelaste turishanai. Estaremos abrigados em Cristo Jesus, estaremos refugiados em Cristo Jesus, estaremos na luz e caminharemos seguindo os passos de Jesus, que nos levará até o Deus Pai Todo-Poderoso, que nos levará até a coroa da vida, que nos levará até a vida eterna, que nos levará para a ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o nosso Deus Trino Poderoso, na nossa pátria, lá no céu. Irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz, por isso precisamos seguir os passos de Jesus, para não andarmos em trevas, porque as trevas estão ao nosso redor. O diabo ruge a quem possa tragar. As trevas estão diariamente. Estamos cercados pelas trevas. Mas enquanto permanecemos na luz, as trevas não nos atingirão. Nós passaremos por ela. E se o diabo tentar se achegar a nós, ouvirá a voz do nosso Deus: não toque no meu ungido. E quando tivermos que tomar as decisões, seguindo os passos de Jesus, nós faremos as mesmas coisas que Jesus fez, tem feito e fará. Nós estaremos sob a direção do Santo Espírito de Deus, que não nos permitirá desviar para a direita ou para a esquerda, que não nos permitirá sair do foco, sair da salvação, da vida eterna. E se cairmos, as trevas não nos atingirão, porque o Senhor Deus dirá: eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tomo pela mão dele e digo: não temas, eu te ajudo. Levanta, vem, eu nunca te deixei, eu nunca te deixarei. Louvado seja o Senhor. Não se esqueçam, Jesus é a luz do mundo. Quem segue Jesus não anda em trevas, não anda em trevas, não se deixa sucumbir pelo desespero, pela violência, pelo ódio, pela angústia, pela mágoa. Não. Quem segue Jesus, anda na luz, tem a paz de Cristo, tem a proteção do Senhor, tem o perdão dos pecados, tem a renovação da fé, tem a força de Jesus Cristo, tem a vida de Cristo nele, tem a sabedoria, os dons de fruto do Espírito Santo agindo sobre cada um de nós, sobre ele, sobre ela, sobre nós. Irmãos, vamos andar na luz. A luz é Jesus. Esta luz só pode ser Jesus, não há outro. Porque Jesus diz que ele é a luz. E se ele diz, só há luz nele. Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então só há vida em Jesus. E o único caminho a trilhar, enquanto estivermos aqui, e depois quando estivermos lá junto dele, é o Senhor Jesus Cristo, é seguindo os passos de Jesus. Amém? Que essa palavra penetre no teu coração. E quando você estiver numa situação que você vê que vai dar lugar às trevas, ao que esse mundo tem para oferecer para você, e você estará saindo da luz, da vontade de Deus, lembre-se dessa palavra: Jesus é a luz, eu tenho que seguir os passos de Jesus. Jesus não aceitaria essa corrupção, Jesus não praticaria essa vingança, Jesus não daria lugar ao ódio, Jesus não machucaria o seu semelhante. Não, eu vou seguir os passos de Jesus, eu não vou dar lugar às trevas na minha vida. Jesus não se sucumbiria a Satanás, ao desespero, à tristeza profunda. Não, eu vou levantar e vou continuar, porque eu estou seguindo os passos de Jesus, e Jesus é comigo até a consumação dos séculos. No mundo teremos aflições, mas podemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. No mundo teremos aflições, mas maior é o que está em nós
do que o que está no mundo. E nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo, tendo como único Senhor e Salvador, seguindo os seus passos, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos o poder do Deus Trino Todo-Poderoso em nós, agindo em nós e agindo através de nós. Nós temos o amor, a graça, a justiça e misericórdia do Senhor. Nós temos o nosso Deus como nosso refúgio, baluarte e rochedo, que nos protege das trevas desse mundo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor por essa palavra, muito gratificante essa palavra. Como é bom andar na luz, como é bom andar seguindo os passos de Jesus. Que essa seja uma verdade em nossas vidas, que nunca venhamos deixar de seguir os passos de Jesus. Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo, muita paz, muita saúde, muitas realizações, sempre na luz, sempre seguindo os passos de Jesus. Não se deixe contaminar pelas trevas que estão ao redor. Vamos seguir como estranhos no ninho, mas sempre caminhando pelas trevas, na luz, em Cristo Jesus, como mais que vencedores. Amém? Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? E muito obrigada por todos que estão assistindo esse vídeo, compartilhando e se inscrevendo. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.